Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, informações importantes envolvendo o mercado da bola. O empresário do Carrascal deu uma entrevista à imprensa russa atualizando a situação da negociação envolvendo Flamengo, Dinamo de Moscou e o próprio Carrascal. E o empresário confirmou o que a gente havia dito no último vídeo. Não está certa ainda a contratação de Carrascal. Não dá para comemorar ainda. Já já a gente vai trazer as declarações e o que o empresário disse. Tem também clube grego de olho em jogador importante do Flamengo, pelo menos para a torcida, um jogador que deveria ser mais utilizado por Felipe Luiz. E tem clube português de olho em lateral direito do Flamengo também. E Vitor Hugo, martelo batido pela diretoria. Já já a gente vai contar para vocês o que definiu o departamento de futebol do Flamengo em relação ao Vitor Hugo, que volta de empréstimo, seria cedido ao Famalicão, não será mais cedido, para onde ele vai ser utilizado. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, pedir para você hypar o vídeo, se inscrever no canal, soltar o dedo no like. Antes de mais nada, estou gravando esse vídeo aqui no intervalo do jogo entre Flamengo Sub-20 e Bayer Leverkusen, que acontece na Gávea. Eu estou gravando agora porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, então mais tarde não sei como será a minha vida, se eu vou conseguir gravar o vídeo ou não, então resolvi adiantar. Mas é o suficiente. O primeiro tempo do Flamengo acabou 4-0 Sub-20 Flamengo em cima do Bayer Leverkusen, que é o time principal, é o Sub-20 do Flamengo contra o time principal da equipe alemã. E foi um baile. Matheus Gonçalves deitando, Lohan deitando, o Vinha jogando muito bem. Sim, a gente contou no último vídeo, 4 jogadores do elenco profissional desceram para jogar esse jogo. Cleiton, Matheus Cunha, Vinha e Matheus Gonçalves. E eles estão deitando. Essa é a melhor resposta que Matheus Gonçalves, Lohan, toda essa garotada que não é utilizado pelo técnico Felipe Luiz, tem que dar. A melhor resposta é essa, dentro de campo. E não faz mais o menor sentido o Matheus Gonçalves não ter oportunidades com o técnico Felipe Luiz. O Felipe Luiz já disse que ele treina bem, ou seja, o GPS dele vai muito bem, obrigado. Ele tem qualidade, ele tem potencial. Eu não estou aqui pedindo para ele ser titular. Eu não estou aqui pedindo para o Lohan ser titular. Eu estou aqui falando que o Felipe Luiz precisa acordar, abrir os olhos para a garotada. Sabe por quê? O Flamengo ia contratar um tal de Mickey Johnston, um atacante irlandês que não sabe fazer gol, sendo que você tem Matheus Gonçalves à sua disposição. Ao invés de investir 40 milhões de reais nesse jogador, em um atacante que não sabe finalizar, por que você não investe seu tempo em Matheus Gonçalves? Valoriza esse jogador. O Flamengo ia vender esse jogador por 3,5 milhões de euros, por 50%, ao Cruzeiro. E eu não vou ser engenheiro de obra pronta, não. Eu acho que o valor, para mim, nem era um absurdo, porque o jogador só se desvaloriza. O absurdo, ou melhor, o contraponto que eu faria é por que vender para um time que vai brigar por título na temporada com você, que no caso é o Cruzeiro. Utiliza o Matheus Gonçalves, Felipe Luiz, abre o olho, volta a dar oportunidades ao Lohan, abre o olho. No domingo, no Fla-Flu, com o Bruno Henrique suspenso, coloca o Alaciano, não vai me inventar de colocar o Juninho. Vamos, Felipe Luiz, se ajuda, me ajuda a te ajudar, abre o olho para a garotada está pedindo passagem. O primeiro tempo do Flamengo, repito, nesse Sub-20 contra o Bayer Leverkusen, foi uma amostra disso. Ah, mas é pré-temporada para o time alemão. E daí? E daí? Os garotos estão jogando muita bola. O Matheus Gonçalves está jogando muita bola. Precisa de mais oportunidade. E por falar em Matheus Gonçalves, o Olympiacos de olho nele. O Olympiacos está de olho nele, ó, já há um tempão. Sabe desde quando? Desde a final do Mundial Sub-20, que o Matheus Gonçalves jogou contra o próprio Olympiacos.
O dono do Olympiacos estava lá assistindo no Maracanã, em um dos camarotes. E gosta de jogador, ó. E o dono do Olympiacos tem uma relação extremamente próxima com o empresário dele, Juliano Bertolucci. E aí o Flamengo vai, entre aspas, perder um jogador desse? Não pode perder um jogador desse. Outro clube europeu que está de olho no jogador do Flamengo é o Porto, que está interessado no lateral direito, Daniel Sales, o lateral de 19 anos, que inclusive é um bom lateral, tem recebido propostas do clube português, segundo a imprensa portuguesa. É um bom lateral, hein? Daniel Sales. E vou te falar, para lateral, acho que a safra é muito boa, cara, muito boa mesmo. O Flamengo tem um lateral. Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, o Flamengo jogou com, se eu não me engano, o Gustavo. Cara, lateral direito improvisado na esquerda, fez um cruzamento com a esquerda. Gente, assim, o Flamengo está muito bem servido de lateral. A safra é muito boa. O Daniel Sales é um bom jogador. E por falar em jogador cria da base, Vitor Hugo. Pois é, existia aí a indefinição se ele seria utilizado ou não. Ele quase foi cedido ao Famalicão, mas em cima da hora o Flamengo recuou por conta da repercussão negativa. E agora o departamento de futebol, na figura de José Boto, definiu que irá reintegrá-lo. Isso não quer dizer que ele continuará no Flamengo. Ele vai continuar treinando, fica à disposição do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quiser utilizá-lo, ótimo. Mas, se o Flamengo receber uma proposta, a ideia é emprestá-lo, sim. O Flamengo não tem desejo de ficar com ele, ó, quero ficar com o Vitor Hugo. Não, é porque não tem proposta, e aí o Flamengo não tem o que fazer, vai reintegrá-lo. Até mesmo para ele continuar treinando e assim, em algum momento, caso necessite, ele ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Ó, galera, Rodrigo Lopes, empresário, principal empresário aí do Carrascal, Jorge Carrascal, jogador que está próximo de ser reforço do Flamengo, mas ainda não está concretizada a negociação. E o próprio Rodrigo Lopes, eu falei com ele também, e ele falou, Vene, não tem nada certo ainda, tá? Os clubes avançaram, tá próximo, foi exatamente o que você disse, no caso eu falei para ele, o que eu comentei aqui no vídeo, que o Flamengo mudou a proposta e o Dínamo se mostrou, digamos, aberta a receber a dar ok a essa nova proposta do Flamengo na forma de pagamento. E o Rodrigo Lopes, ele deu uma entrevista à imprensa russa falando sobre a negociação. Abre aspas para o agente. A negociação para a transferência de Carrascal ao Flamengo está na fase final. Os clubes estão trabalhando na documentação. É difícil falar em prazos exatos, mas espero que tudo seja concluído até o fim de semana. No jogo de hoje, Jorge certeza não jogará. Então, e aí ele foi e complementou. Ó, não dá para dizer que está certa a negociação, e a entrevista foi para o repórter do Sport 24. Tá aí, só dando os devidos créditos à imprensa russa. Mas ele falou também, para ser sincero, o negócio não está fechado. Chegou a hora de respeitar o trabalho dos clubes e, antes de tudo, do Dínamo. Ele sabe que o Dínamo de Moscou, os clubes russos são bem difíceis de lidar em uma negociação como essa que está se arrastando há dias e dias e dias, antes mesmo da Copa do Mundo de Clubes. Mas agora nunca esteve tão próximo de acontecer. Vamos torcer para que ele seja contratado e, caso seja contratado, que ele dê certo, porque o esforço está sendo absurdo. Não só o esforço financeiro, né? Estamos falando de um jogador que vai custar ao Flamengo 12 milhões de euros, quase 80 milhões de reais. Pessoal, Pedro vai treinar. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, o treino está acontecendo, teve reapresentação 13h30 da tarde. O Pedro vai treinar hoje e amanhã. A tendência, que me falaram no Flamengo, Vene não crava, mas a tendência é que ele seja relacionado sim contra o Fluminense, que ele volte contra o Fluminense, porque ele vem fazendo bons trabalhos durante a semana. Mas isso é uma decisão do Felipe Luiz, a pessoa me disse. E como o Felipe Luiz não cravou para a pessoa, não tem como cravar, mas a tendência é que ele retorne sim. Léo Ortiz está treinando normalmente,
jogador que foi substituído no intervalo do jogo contra o Santos por conta de dores no glúteo, mas se apresentou normalmente ontem, foi reavaliado e não preocupa para pegar o Fluminense no domingo. Inclusive, eu opinei durante o meu vídeo e eu falo sério, na ausência do Bruno Henrique, que foi suspenso de uma maneira extremamente injusta, isso precisa ser dito, na ausência do Bruno Henrique, eu não começaria com o Juninho, eu não começaria com Plata centralizado, eu começaria com o Wallace. Chegou o momento de o Wallace ter a oportunidade dele como titular. É um jogador que vem mostrando serviço, mesmo tendo poucos minutos em campo. Sim, poucos minutos em campo. Ele tem apenas 51 minutos em campo no Campeonato Brasileiro. Gente, é um absurdo. Fazendo um comparativo com outros jogadores que vivem uma péssima fase, eu vou até pegar aqui, porque me mandaram ontem. Cara, o Cebolinha tem 534 minutos no Campeonato Brasileiro, o Alacian 51 minutos, o Michael 443 minutos. Isso não faz o menor sentido. É a tal da meritocracia, Felipe Luiz. O Alacian merece ser titular nesse Fla-Flu de domingo. Vocês acham isso também? Concordam? Podem comentar à vontade. Tamo junto e fui!